Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, ao que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. A fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus, Mateus 24, 20. Permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno, ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está finito. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, da equipe espiritual desta casa, dos nossos anjos guardiões e espíritos protetores, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício, Senhor. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. A gente terminou a semana passada essa reflexão aqui sobre as neuroses, em que ele faz o seguinte comentário: do nosso modo, do mesmo modo, as neuroses por conflitos de rebeldia da vida, como os transtornos depressivos, ansiosos e do estresse, podem e são agravados por oportunistas inferiores que querem nos prejudicar. Porém, o processo obsessivo será sempre secundário. Então a gente fez e seguiu essa divisão que a psiquiatria nos fala, tem entre quadros de transtorno de personalidade, quadros neuróticos, quadros psicóticos. E a gente viu até em cima, quando a gente fala muito da esquizofrenia, que nos quadros psicóticos, em que a pessoa tem alteração da estruturação do comportamento, da percepção do que está em volta de si, e da estrutura do seu pensamento, de como ele vai reagir, nesses quadros, os transtornos obsessivos, eles são sempre secundários. O primário está no problema que o encarnado já traz de vidas anteriores. Ele, em vidas anteriores, cometeu alguns deslizes na sua vida que gerou um agravamento dele diante da lei de Deus. E esse agravamento, pela consciência culpada, que está no princípio inteligente, gera uma deformidade no cérebro perispiritual, no centro de força do perispírito. E esse centro de força do perispírito, quando a pessoa reencarna, passa para o cérebro físico da pessoa. Então, o processo psicótico vem do encarnado. Ele não é gerado pela obsessão que está levando ao quadro psicótico. Já em contrapartida, a pessoa que tem seus conflitos por rebeldia de vida, não aceitando o que a vida dá, ficando com a ideia fixa no ontem, guardando mágoa e ressentimento, ela gera um descontrole por ela mesma nessa ideia obsidiante que ela faz em si. E nesse caso, o processo principal da pessoa é que está gerando a aproximação desses seres do mundo espiritual que vai vir agravar o processo dela. Então, ele faz um resumo agora que a gente está indo começar a ver, em que ele diz o seguinte: a esquizofrenia não é uma auto-obsessão, mas ela é uma doença mental, causada pelo abuso do livre-arbítrio, em que os centros de força do seu corpo espiritual, onde se expressa a mente, estão comprometidos pelo crime que cometeu. Em consequência, o seu cérebro físico também fica adoecido. O que é diferente de um processo de auto-obsessão, que acontece pela rebeldia da vida, como referindo na orientação seguinte. Então, é muito importante a gente ver isso para você entender o sofrimento que passa um paciente que tem transtorno psicótico. O princípio inteligente em si, ele é sempre lúcido. Entende? Todo grau de adiantamento que o princípio inteligente tem
no caminho até chegar no coração de Deus, entende? São progressos que ele faz e que ele não vai regredir. Ele está lúcido em si, em tudo. Mas na hora que esse pensamento vai ser executado e chega no centro de força do perispírito dele, a coisa fica tumultuada e ele não consegue expressar. Por isso que eu fiz questão de trazer essa folhinha para vocês, de Resgate e Loucura, que é uma mensagem do Chico, que está no livro Instruções Psicofônicas, se eu não me engano, ou Voz do Grande da Língua, esqueci, eu confundo muito esses dois livros. Ele relata, entende, todo o processo dele, que quando ele reencarnou, que ele queria fazer as coisas certas, ele queria dizer palavras boas, fazer carinho nos outros, mas quando ele pensava em fazer isso, saía tudo confundido, tudo agressivo, tudo de uma maneira muito grave no relacionamento com as pessoas, e ele termina ficando sozinho. Então é uma coisa muito torturante isso, sabe? E isso que acontece nos transtornos psicóticos é a mesma coisa que acontece nas pessoas que têm retardo mental. O princípio inteligente está lúcido em tudo, querendo fazer certo, mas o órgão por onde ele vai se expressar, os centros de força estão comprometidos. E ele não consegue levar adiante aquela ideia boa que ele gostaria. E vai ser justamente esse pensamento dele, querendo fazer o que é certo, entende? E ele encarnado no corpo, que vai fazer com que o seu perispírito se harmonize novamente. Ele pensando certo, o corpo absorvendo as doenças do perispírito, e a intensidade com que ele quer fazer certo, e a intensidade com que o corpo absorve o problema, mas com que os seus centros de força vão se reorganizando, de uma maneira que ele possa se expressar cada vez melhor. Então a gente, quando vê uma pessoa com transtorno psicótico, quando vê uma pessoa com transtorno com retardo mental, você tem que ter um bom senso de chegar para aquela pessoa e não dizer que ela vai ficar curada nessa encarnação, do jeito que a pessoa gostaria que fosse, do jeito que a família desejaria que acontecesse. Você pode dizer que se for trabalhado da maneira correta, ela vai melhorar. Agora, esse grau de melhora vai depender muito do esforço do reencarnante, da ajuda da família, da adesão ao tratamento. E quando ele encarar o tratamento da maneira mais holística possível, melhor vai ser a resposta que ele vai ter. Então, não pensa você que por ele estar sofrendo um quadro obsessivo, que tratando a obsessão, ele vai ficar bom. Não vai. Tratando a obsessão, ele vai melhorar. Mas entenda que o problema primário, básico, está no doente em si. Então, a obsessão vai agravar o quadro? Vai agravar muito. Esse livro que a gente está estudando na quarta-feira, que fala sobre a obsessão simples, nas fronteiras da loucura, o nome já diz, na fronteira da loucura, trata de um quadro depressivo, de um transtorno bipolar, mostrando a situação que fica o reencarnante quando a gente se predispõe a fazer um tratamento para ele. Todo livro, entende, é o processo em que o Bezerra de Menezes vai analisando a coisa e levando para tratamento dentro de uma casa espírita. Entende? As pessoas nem sabem que aquela pessoa está sendo tratada lá. Ele é levado o obsessor para lá, para ter um choque anímico, e depois ele vai destruindo. A verdadeira reunião mediúnica, e aqui é que eu acho bonito isso, sabe? E a verdadeira reunião mediúnica se processa exclusivamente no campo espiritual, e não é com os encarnados aqui da Terra. Os encarnados da Terra, alguns se desdobram para que a verdadeira reunião em que a entidade vai ser esclarecida seja feita só do ponto de vista espiritual. E é muito bonito você ver o Bezerra de Menezes fazendo uma regressão de vidas passadas na entidade que está se manifestando. Entende? E é bonito porque ele faz a regressão não só no obsessor, faz a regressão também no doente, que tem um relacionamento com ele de encarnações anteriores, na família do doente, que abraçou ele aqui na Terra,
mostrando que o tratamento de um quadro psicótico, ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. São coisas que vai uma, duas, até 3 encarnações passadas de pessoas que ficam mergulhando uma com o outro, levando conflitos obsessivos a encarnação inteira. Então que a gente tenha a noção disso, para que você, fazendo com que uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia, a família fazendo evangelho no lar, produz um bem-estar tão grande para essa pessoa e para essa família, que é incalculável o benefício que eles têm. Eles têm muito mais benefício fazendo o evangelho no lar do que trazendo para uma casa dentro da casa espírita. Em matéria do tratamento e da melhora que a pessoa vai ter, é muito mais representativo com o evangelho no lar do que no tratamento que passa na casa espírita. Então, de posse desses conhecimentos, que a gente possa levar para os outros essas informações, porque a quantidade de quadro psicótico hoje em dia, de crianças que têm retardo, e quando a gente fala de criança que tem retardo, entenda que o autismo é uma criança que tem retardo, é uma coisa que está crescendo tanto, a frequência está aumentando tanto, a prevalência dela, que a gente está se abrindo outra casa específica para tratar essas crianças, que se comporta do mesmo jeito. Então que a gente possa analisar um pouco sobre esse ângulo e que a gente leve essa informação adiante para que essas famílias sejam mais bem assistidas por todos nós. Porque o que eles precisam mesmo é a correção do centro, correção do centro de força do mundo espiritual. Os crimes que eles cometeram em vidas passadas lesam o centro de força. Todo isso é grave. Todo reflexo que eu desencadeio no meu cérebro físico, sabendo que é negativo, eu estou passando isso para o meu corpo espiritual. Se o perispírito ele é um modelador biológico do meu corpo físico, aquilo que eu faço com o meu corpo físico vai do mesmo modo interferir no meu corpo espiritual. Não pense você que fazendo essas coisas equivocadas, deliberadamente consciente do que está fazendo nessa vida, acha que vai passar para o outro lado e ficar impune. Não, porque não vai. É como Jesus falou, até o último jota da lei há de ser cumprido. E a lei de Deus tem que ser cumprida. Se você está aqui, sabendo a lei de Deus, e você deliberadamente não faz aquilo, você está marcando um encontro na sua próxima encarnação com aquilo que você fez de equivocado. Então, isso chama muita responsabilidade da gente, dos atos que a gente tem que praticar. Entende? Porque se você sabe que está fazendo algo negativo, pelo menos, você tem que parar de fazer o que é negativo. Pelo menos. Para que depois você pare de fazer o que é negativo, você controle seu impulso negativo, você seja chamado à responsabilidade de fazer algo positivo em cima daquilo que você fazia errado. Quando eu estou fazendo isso e eu estou encarnado, eu estou em processos em que meus centros de força estão sendo, por mim mesmo, construídos. Então o esforço que eu faço para retornar ao caminho do bem, embora você ainda sinta o impulso que o corpo te dá com os prazeres negativos da vida, esse esforço que você está fazendo é de muita importância para quando você desencarnar, ter os seus centros de força mais equilibrados e você conseguir alçar voos no mundo espiritual em busca do seu progresso. Porque no frigir dos ovos, o nosso problema é sempre nós e Deus. Não queira você depois tentar arrumar justificativa, dizendo que foi por causa de fulano, ciclano, beltrano, do corpo, do pai, do filho, do marido, do esposo. Isso não é justificativa. Esses relacionamentos que eu tenho, que meu espírito passa, com o corpo que eu estou reencarnando, com a família que eu estou mergulhando, com a mulher que eu estou escolhendo, meu cônjuge, com os filhos que eu estou criando, no meio social onde eu estou vivendo,
servem só para uma coisa: eu exercitar a lei de Deus. E a lei é só uma: amor. Sentimento que predispõe a fazer o bem do próximo. Então eu vou fazer o bem para mim mesmo, com o corpo que eu tenho, com a personalidade que eu estou vivendo. Eu vou fazer o bem para os meus pais, para os meus filhos, eu vou fazer o bem para o meu esposo, para a minha esposa, eu vou fazer o bem no meio social que eu estou vivendo. E a gente está aqui para isso. Então, o nosso problema que existe é que nós, a consciência e a lei de Deus. Se você não se esforça para ir nesse caminho, você lesa o centro de força. E lesando o centro de força, você vai passar o teu corpo físico. Então ele fala aqui, entende? Que se expressa na mente, que estão comprometidos pelos crimes que cometeu. E esses crimes que cometeu, não pensa você que é crime do ponto de vista humano, não. São crimes de você com a lei de Deus. O crime é você afrontar a lei de Deus. E olha, a gente já sabe, a lei de Deus está gravada na consciência de cada um de nós. É como Jesus falou para a gente: o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Então não tem como você querer justificar outra coisa fora de si. Eu acho que a mensagem mais bonita que Jesus deixou documentando isso para a gente é quando ele fala da pessoa que está orando, né, de pé nas ruas, enquanto ele compara isso com aquele outro que está orando e apenas bate no peito e diz: Pai, perdoai-me porque sou um pecador. E ele fala: esse saiu justificado. Entenda que a postura dessa pessoa nem olhava para cima, mas batia no peito e dizia: Pai, perdoai-me que eu sou um pecador. É que essa criatura estava se harmonizando com a lei de Deus, reconhecendo que o problema é ele, o espírito dele que é imperfeito, sabendo que cometeu erros e crimes e está pedindo perdão a Deus. Então é muito bonita essa imagem de Jesus. Se você vive trabalhando isso, você está o tempo todo harmonizando o seu centro de força e depurando eles no caminho do bem. Se você não faz isso, você está acumulando crimes. E acumulando crimes, você vai lesar o seu centro de força. E lesando o seu centro de força, você vai ter uma doença mental. Então o problema dos quadros psicóticos não é uma auto-obsessão da pessoa que democracia, é uma doença mental. Em que ele lesou seu próprio centro de força do cérebro espiritual dele. E que precisa ser corrigido. E ele vai ser corrigido, mas não pensa você que vai ser numa encarnação só, não. Porque não vai ser. O quadro psicótico, como a gente vai ver nos outros diapositivos aqui, ele existe um caminho retrógrado para você chegar ao caminho do bem, que você sai do quadro psicótico, entra nos transtornos muitas vezes neuróticos, e depois até nos transtornos de personalidade, para depois que você harmonizar completamente o seu cérebro perispiritual, você voltar para aquela encarnação que você se comprometeu para vir passar por provas e expiações novamente. Então, uma pessoa que faz um crime muito grave, que se compromete em seu corpo espiritual, não pensa que é só uma encarnação que ele vai corrigir, não. É preciso 2, 3, 4, 5, às vezes até mais encarnações. Quando você vê uma pessoa, um delinquente diante da lei de Deus, fazendo isso como Jesus fala, com iniquidade, essa palavra de Jesus ela tem um peso enorme na Evangelho. Porque iníquo é aquela pessoa que faz o mal e faz o mal sem vergonha. Ele faz e assume que fez. E a pessoa que fez e continua fazendo sabendo que é errado. Essa iniquidade que Jesus falou, que vai lesar esses crimes com o espiritual da pessoa. Então, quando você vê uma pessoa praticando iniquidade, você vai ter muita compaixão e misericórdia no irmão desse. Porque ele está acumulando processos para a vida dele que sabe Deus em quantos séculos ele vai ter condição de se reestruturar para passar de novo por aquela experiência que gerou essa iniquidade. É muito doloroso isso, gente. Então não fique desejando mal, não fique rogando praga quando você vê essas pessoas que são deliberadamente más e que são levianas e que
continuam querendo ser e que não estão nem aí para o resto do mundo. É digna de compaixão, porque eles vão ter que passar por esse processo todo aqui. E em contrapartida, passar por situações graves com vários psicólogos. Hoje em dia a gente fica, é uma coisa assustadora, porque a quantidade de doenças psicóticas que estão surgindo e a quantidade de transtorno de personalidade que a gente está tendo, para você ver, calcula-se que as doenças mentais, 20% é de transtorno de personalidade que não tem diagnóstico. Muitas vezes você pega um paciente que está com um quadro depressivo, e às vezes a gente trata aquele quadro depressivo, e aquela depressão ela termina se cronificando com o que a gente chama de sintomas residuais da depressão. Se você for analisar a fundo, com o tempo, porque é preciso tempo para a gente poder ver, fazer diagnóstico de transtorno mental, porque os transtornos mentais eles não são categoriais, eles são dimensionais. Então, de acordo com o que você está vivendo e a dimensão que o processo está acontecendo, você vai ter diagnóstico da coisa, certo? Então, quando você vê esses quadros que são mais arrastados, quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, você termina chegando no transtorno de personalidade. Isso é tão grave porque transtorno de personalidade não existe tratamento medicamentoso nem aqui, nem em canto nenhum do mundo. O único tratamento que existe para transtorno de personalidade é a pessoa fazer uma psicoterapia. Não existe outra coisa. A maioria dos transtornos de personalidade que a gente trata efeitos sintomáticos por agravamento que existe no quadro dimensional da vida que ele está tendo. Então é algo muito grave. E está aumentando muito. Os transtornos de borderline estão ganhando espaço cada vez mais. Por isso que tem muita gente se suicidando. Por isso tem muita gente se suicidando. Como eu estava falando, o transtorno de borderline, que está aumentando muito, em torno de 6%, até 7% da população do mundo tem transtorno de borderline, 10% chega a tentativa de suicídio e muito dele com sucesso. Então, quando você fecha um diagnóstico borderline, pelo amor de Deus, 10% de chance de tentar suicídio. É muito alto, gente. Porque uma boa parte das pessoas que tentam suicídio a primeira vez, entende? Pelo menos 30% vai conseguir se matar. Pelo menos. Então, que a gente fique de olhos abertos para saber conviver, entende, com essas pessoas, porque não é fácil. É muito difícil você conviver com uma personalidade doente, porque a maioria deles não aceitam a doença. Eles acham que o mundo inteiro está errado e você não está. Eles são almas doentes, entende? E que guardam muitas mágoas, muitos ressentimentos da vida. E que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, se brincar, ela pode chegar a se matar. E se a pessoa se tratar direito, foi uma das coisas que mais aconteceu no congresso agora que eu fiz o último, a grande maioria dele, com o passar do tempo, melhora. Pelas pancadas que a vida vai dando. A maioria deles melhora. Então, que a gente possa ter essa visão, porque isso acontece na família da gente. Entende? Você tem um quadro depressivo, que 30% da população vai ter. Você tem um transtorno de personalidade, 20% vai ter. Você tem um transtorno de ansiedade que chega a 40%. Você acha que na sua família não vai ter nenhum quadro desse? Ah, pelo amor de Deus, hein? Tem sim. E quando a gente fala família, entenda que a gente está passando por provas e expiações naqueles 4 pilares. Do corpo, eu com meu esposo, minha esposa, eu com a minha família e eu com a sociedade. E você que está com a sua família, não pense que você não tem responsabilidade, porque você tem, principalmente você que tem uma maior noção do que é a vida. De saber lidar com pessoas desse jeito e levar para eles informações importantes para que eles tenham uma maior adesão ao tratamento. Você pode ser um pilar de salvação dessas pessoas. Para você ter uma noção, veja como uma coisa... Eu falei que o transtorno borderline é no mínimo 6% da população do mundo. Para cada borderline, a chance de transmissão para os filhos é 6 vezes maior. Entende? Então, se aquele borderline tiver 10 filhos, 6 vão ser borderline.
Olha como a coisa aumenta. E não é fácil isso. E ele continuou falando para nós aqui. Já que a esquizofrenia é uma doença mental, não uma auto-obsessão, na auto-obsessão, que são os transtornos neuróticos, por conflitos de vida, por escolha da pessoa, que é uma auto-obsessão. Na auto-obsessão, uma pessoa lúcida e mentalmente equilibrada passa a ter uma ideia fixa por ela mesma gerada e não por uma ação de um outro espírito. Isso é uma neurose. Seus centros de força, seu cérebro físico são equilibrados, mas a alma se revolta contra a vida que está vivendo. E aqui está a rebeldia. Veja como é diferente. Aqui os centros de força estão todos comprometidos e o cérebro físico dela também. Entende? Aqui não, a pessoa é normal do ponto de vista mental. Seus centros de força são normais, seu cérebro físico normal. Mas ela passa por uma experiência em que ela não aceita aquilo que a vida fez com ela. Eu não merecia o pai que eu tenho, que é um pai que me gera conflito. E leva a mágoa daquele pai. E essa mágoa deixa essa ideia fixa nela. Entendeu? Eu não merecia passar por essa experiência. Eu queria ser isso na vida, mas a vida não deixou eu ser isso. Então ela fica com mágoa da vida. São pessoas que são rebeldes diante da vida. Elas são normais, mas elas escolhem agir de uma maneira oposta ao que a vida está dando para ela. E ela fica com essa ideia fixa, e essa ideia fixa é uma auto-obsessão. Nesse caso, é ela mesma que está gerando um problema nela. O que é diferente das pessoas que têm transtornos neuróticos, que não passaram por movimentos de rebeldia na vida. Esse sim, a obsessão de lá para cá é primária. Quando você chega com um paciente que tem um quadro depressivo, e você começa a fazer a história dele, para saber como começou a coisa, e você vai andando para trás e vai perguntando, ele com ele mesmo, você teve conflito com o povo, ele com conflito com o pai, com a mãe, com os irmãos, ele teve conflito com o marido, com a esposa, e às vezes a pessoa não acha nada, diz, não sei, não tem causa. Simplesmente aconteceu. É o que a gente chama isso de causa difusa. Quando o paciente tem um transtorno neurótico, que ele diz que não sabe a origem, que é de causa difusa, eu fico esperto. Porque é nesses em que a obsessão, de lá para cá, é primária na geração da doença. Esse sim, você fica esperto. Que é o que a gente está vendo no caso do nosso amigo aqui, do nosso amigo que a gente está vendo na internet, que falhou por dinheiro. Ele foi com uma obsessão sutil, sendo manipulado, para que cometesse erros, cometesse falhas. Ele foi se corrompendo. Quando ele caiu em si, a obsessão que gerou isso nele, porque ele aceitou os deslizes que ele praticou, quando ele caiu em si, foi que ele entrou no quadro depressivo. Ele mesmo se machucando com ele mesmo. Mas o primário da doença foi a obsessão. O que é diferente disso aqui, quando a pessoa faz, ela não tem uma aceitação de vida. Então, isso tudo é importante para a gente saber tratar. Porque se você pega um paciente no começo, que tem um quadro obsessivo, que está gerando um transtorno neurótico, se você faz um tratamento direito nele, um tratamento holístico, para que ele procure a religião dele, não necessariamente a casa espírita, hein? Procure a religião dele, que ele tem fé, que eu precisa ser mobilizado nele é a fé, esse sentimento de segurança íntima que ele precisa ter. Para ele procurar uma terapia, para ele procurar fazer o tratamento correto. Se ele faz isso e ele ativa a fé dele, se trabalhando para poder se reestruturar diante do quadro neurótico, a chance de cura é imensa. Eu torno a repetir para vocês, esse livro Loucura e Obsessão, ele é muito bonito, porque, entenda, a menina que estava sofrendo internada no hospital psiquiátrico,
que tinha seu transtorno bipolar lá, a mãe dela, que não era espírita, era uma mãe católica, provavelmente, mas que conheceu por uma colega dela, o Dr. Bezerra de Menezes, que falava para ela que ele fazia curas espirituais. Ela, vendo a filha dela sofrer, ela faz uma oração tão fervorosa com Bezerra de Menezes que a oração é captada para ele. E todo o processo acontece com resolução no mundo espiritual. Eu faço questão de falar isso, porque, entende? Olha o exemplo que Bezerra de Menezes mandou para a gente nesse livro. É uma pessoa que não é espírita. Então, quando você pega uma pessoa de outra religião, em que você consegue direcionar ela para que ela estimule na fé dela de fazer a coisa certa, de ir em busca de praticar a lei de Deus em sua vida, de corrigir seus defeitos, seus erros, e ela se esforça nisso aí, a espiritualidade superior está ajudando, do mesmo modo que ajudaria se ela não fosse espírita. Então não fica você pensando, vai ter que ir para a casa espírita para fazer isso, vai ter que levar para reunião. Não. Reunião mediúnica, hoje em dia, reunião mediúnica baseada nos ensinamentos da doutrina, ninguém evoca ninguém. A única coisa que a gente faz oração é para os nossos protetores e para a espiritualidade superior. O resto, a gente está sendo objeto de trabalho deles. Então não pense que é correto fazer evocação no trabalho da doutrina espírita, porque não é. Kardec fazia evocação para codificar a doutrina, é diferente. Ele trouxe a doutrina para que a gente trabalhasse nela a partir de então. Então, quando você vê um quadro desse, de uma pessoa passando por uma neurose, com rebeldia da vida, você imagina se a casa espírita vai resolver alguma coisa tratando a obsessão que ela está passando. Não vai resolver nada. Entende? Porque a gente sabe que todo transtorno neurótico tem influência obsessiva. Tem. Mas o problema dele é rebeldia com a vida. Ele que tem que educar a rebeldia dele. Então você tem que convidar ele para que ele faça uma reflexão e uma ressignificação de aceitação de vida com o transtorno que ele está com a ideia fixa. Isso sim vai resolver o problema dele. Entende? E não você dizer que vai tratar a depressão, que vai afastar as entidades, que vai doutrinar. Não. O problema é do encarnado, é a rebeldia da vida. Agora, quando não é por rebeldia da vida, mas por uma influência obsessiva, esse sim, que ele faça o tratamento medicamentoso, que ela faça o tratamento psicoterápico, entende? Mas que acima de tudo, procure orar pelos amigos que ainda não conquistou. Procure direcionar um pouco de amor para esses irmãos que estão querendo fazer o mal para ele. Porque foi assim que Jesus orientou para a gente. Amai vossos inimigos. Como? Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, se você sabe que você tem uma influência espiritual negativa do seu lar, se você sabe que isso está repercutindo e tem causa no teu corpo também doença, seja prudente. Isso que Jesus falou está no evangelho do católico, do protestante, qualquer um que abriu o evangelho. Amai vossos inimigos. Convide ele a fazer isso. Porque se ele é religioso, e se ele respeita Jesus, como mestre guia na vida dele, ele vai fazer. Agora, se ele não é religioso, se ele não respeita Jesus, paciência aqui, vai seguir a vida dele do jeito que ele quiser. Quer fazer só tratamento medicamentoso no consultório? Faça. Vai ter sucesso? Acho difícil. Vai melhorar? Vai. Pelo menos a gente vai fazer de tudo para que ele não se mate. Porque a gente sabe que a tendência de um paciente depressivo é chegar ao suicídio também. Entende? Então a gente não vai deixar nossos irmãos se matar, já que eles estão equivocados na vida. Não. Se ele não quer fazer a coisa correta, da maneira integral como deve ser feita, a gente faça o máximo que pode, que está ao nosso alcance, para que eles não se comprometam mais diante da lei de Deus, fazendo besteira na sua vida.
Entendeu? Então, segue esse princípio sempre de amar seus inimigos. Entendeu? Foi uma orientação mais sublime que Jesus deixou para a gente. Se ele ensinou a gente a amar a Deus, que é uma coisa positiva, se ele ensinou a gente a amar ao próximo, que é próximo, tá ali, uma coisa positiva, se ele ensinou para a gente amássemos uns aos outros, como ele mesmo nos amado, ele deixou essa para o final, sabe, de amar os inimigos. E eu pergunto para vocês, quem de nós não tem inimigos? Porque se você disser que não tem inimigo, você é melhor do que Jesus. Porque Jesus não fez nada de mal com ninguém, teve um monte de inimigo que fez o que fizeram com ele. Então, olha para tudo e veja que você tem seus inimigos. Entende? E quando a gente estiver consciente disso, que a gente pratique esse ensinamento de Jesus. Daí a importância que tem da gente fazer a evangelizagem. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você ensinar as pessoas a fazer isso é bem-vindo. Hoje em dia você vê as pessoas que os evangélicos fazem evangelismo lá, uma vez por semana, e faz mais que uma ceia para chamar a família toda para lá. E tem os católicos, os carismáticos hoje em dia fazem também a mesma coisa. Isso é uma coisa difundida, porque é função nossa fazer isso. Então que a gente procure fazer isso com mais empenho ainda na nossa família, porque a gente tem muita visão espiritual para isso, sabe? Então, que a gente, diante dos quadros neuróticos, seja ansiedade, seja estresse, seja depressão, que você tente remontar para ver aonde começou. Se você encontra um fator que diz, aqui começou, é um ato de não aceitação de vida. Lembra que a gente falou para vocês os 3 pilares da saúde espiritual? Sentimento de aprendiz, dever consciencial e reconhecer a vida como uma dádiva de Deus. Se a pessoa não aceita alguma coisa que a vida dela deu para ela está plantando doença espiritual dela. Se a saúde espiritual é aceitar, quando eu não aceito, eu estou tendo doença. Então que a gente tenha um pouco de consciência e prudência e procure, diante dos fatos da vida, ter visão espiritual. Para que ela venha educar a vista humana. Porque a vista humana, que é onde está o meu ego, ele vai ficar muito incomodado com os conflitos que a vida vai dar. Mas o meu espírito, que é onde está o meu eu maior, o que a gente chama de superconsciente, vai trazer luz para que esse ego entenda o motivo dele estar passando por aquele conflito nessa encarnação. É com visão espiritual que a gente vai ter aceitação dos conflitos da vida. Então, nos quadros neuróticos, a gente convida a pessoa a ter essas visões espirituais. Leva ela para a religiosidade dela. Mostra o que Jesus fez quando estava aqui na Terra. Pede para que ela vá fazer uma terapia. Porque a terapia vai levar ela a ressignificar os conflitos da vida. É o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. Vai trazer uma cognição, um conhecimento novo, para que ele mude o comportamento dele. E você, diante disso, quando você corrige essas pessoas neuróticas que têm auto-obsessão, o nome já diz, quando você elimina a auto-obsessão, o processo se acaba. Não é fácil desse jeito. É como o Kardec falou, entende? A obsessão é como uma ferida no corpo, onde ficam as moscas voando de volta. Não adianta eu espantar as moscas e deixar a ferida, porque a ferida vai atrair outras moscas. Eu trato a ferida e as moscas vão embora. É isso que ele quer dizer aqui. Isso está no livro da Gênesis. Então, que eu trate a ferida, que eu trate a obsessão, que eu ressignifique os conflitos da vida. E ressignificando isso, o processo vai se acabar. E o processo se acabando, a chance de cura realmente existe. Existe. Mas se for um quadro muito prolongado, em que a pessoa desarmonizou o seu cérebro físico, às vezes ela precisa fazer uso de medicamentos que vá trazer um pouco de equilíbrio para aqueles circuitos que ela danificou. Kardec fala isso
no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo das preces, que é a prece pelo auxiliar, nesse livro de preces, Kardec faz uma reflexão antes de trazer a prece. E é uma das reflexões mais bonitas, mais sintéticas que existe sobre a obsessão. Ele explica isso direitinho que eu estou falando para vocês agora. Que se a coisa for intensa e demorada, tratando a obsessão, o processo pode se resolver. A auto-obsessão pode ser sanada. Mas se a lesão foi muito intensa no cérebro físico, às vezes vai ser preciso fazer tratamento, repondo no cérebro aquilo que foi danificado. Porque o nosso cérebro físico, a capacidade que ele tem de se reestruturar é muito mais difícil. Em contrapartida do nosso cérebro espiritual, não. Você se harmonizando, você é construtor direto do seu centro de força. Isso já fica curado. Mas em contrapartida, seu cérebro às vezes fica danificado, você tem que repor sempre uma substância para que você possa ter uma vida mais harmônica possível. Que é a mesma coisa que acontece no final desse livro, Fronteira da Obsessão. Que no final do livro, depois que o quadro obsessivo é resolvido, ele mesmo fala, ela vai melhorar muito, vai melhorar mais, mas vai precisar de um ajuste medicamentoso e acompanhamento psiquiátrico o resto da vida. Entende? Então a semana que vem eu acho que vai dar para pensar isso. Mas eu acho que por mais que a gente fale sobre esse assunto, ainda é pouco. Porque a ignorância que campeia sobre isso aí fora é imensa. Então que a gente conhecendo isso, a gente possa passar adiante para os nossos familiares e para os nossos amigos, para que a gente faça um tratamento correto. É bem complexo, né? Coisa bem complexa. Mas é muito gostoso. Façamos nossas preces, pensando na humanidade como um todo. Como Jesus falou, aqui amemos uns aos outros. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Olhe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, Pai, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para que nossas almas, o espelho se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu nome, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.